Pessoal, primeira coisa, a gente tem que aprender a regionalizar o continente. Por quê? Algumas questões, quando falarem de África, não vai se referir à África como um todo, né? A África é um continente imenso. Então, a gente tem algumas regionalizações importantes, algumas nomenclaturas importantes, né? Porque é muito comum, por exemplo, a bibliografia se referir a essa parte aqui como chifre da África. É comum você ver isso. Em questão de prova, a região do chifre da África, né? Que por sinal é a região mais pobre do continente africano. Tá, obrigada, gente. Agora que eu vi os elogios. Obrigada, obrigada. Essa região ali é chamada de chifre da África, né? Etiópia, Somália, Eritreia. Né? É uma região hoje que a gente tem um dos menores IDHs do mundo. Do mundo. Então é uma região muito complexa. A gente vai falar um pouquinho dela. Nós temos essa parte que está em cor diferenciada, chamada de África do Norte, também chamado, deixa eu ver se eu falo disso, também chamada de África Setentrional, também chamada de Maghreb. Vocês podem gravar esses nomezinhos, ó. É África do Norte, tem mais um ainda, tá? É África Setentrional, que significa norte. É Maghreb, posso escrever aqui para vocês. Maghreb, e é também chamada de África Branca. Por que África Branca? Porque aqui a gente tem uma barreira geográfica. A gente tem o deserto do Saara. E aí, qual foi? Essa parte aqui, a parte norte, é uma parte que tem uma conexão muito grande com o Oriente Médio. Né? A gente vai ver historicamente aqui, vira e mexe eu vou parar essa aula para a gente poder ir no Google Earth, tá? A gente vai perceber, por exemplo, que o Egito, o rio Nilo, vai ser um rio de transição. As pessoas saírem da África, parte mais ao sul, chegarem ao Egito e atravessarem para o Oriente Médio. Vou mostrar isso para vocês agora, rapidamente. Deixa eu só ó, parar a apresentação e apresentar aqui. Ué, cadê? Só um minutinho. África. Vou projetar para vocês agora. Aí. Qual é a questão? Quando a gente está trabalhando com África, né, a gente vai ter aqui o deserto do Saara como uma grande barreira geográfica, né? A gente tem esses países que são chamados países de África do Norte, África Branca, África Setentrional, Maghreb. E se vocês aproximarem, estão vendo aqui? Esse aqui é o Rio Nilo. Por sinal, o nome dessa foz aqui, quem gosta de geografia física aí, é a foz em leque, né? Porque parece justamente um leque. Esse aqui é o Rio Nilo. Se vocês observarem o Rio Nilo, ele vai atravessar todo o deserto do Saara. Ó. E por que eu estou falando disso? Porque ele vai ser caminho para os deslocamentos populacionais. Vocês já ouviram falar que a civilização, né, o primeiro fóssil humano foi encontrado na África? Né? Por muito tempo se atribuiu ao Oriente Médio, né? Mas o primeiro fóssil foi encontrado na África. E aí foi justamente esse percurso. Subiram o Rio Nilo para atravessar o deserto do Saara, chegar no território do Egito e, ó, daqui atravessar por Oriente Médio, aqui vocês estão vendo Israel, aí, né, as cidades históricas aí para a religião, né, Jerusalém, aqui a faixa de Gaza, Cisjordânia, aqui em cima, né, esse rio aqui é o Rio Jordão, que é Nazaré, em algumas cidades importantes, então esse deslocamento vai acontecer aqui para a região do Oriente Médio. Beleza, galera? Fundamental a gente compreender, fundamental a gente começar a compreender o relevo e as características físicas do continente africano, para vocês entenderem que como ele é um continente de grande extensão latitudinal, é muito grande em latitude, a gente tem diferenciações geográficas muito claras. Como, por exemplo, essa área aqui é uma área desértica.
né? Vocês podem ver até uma característica. Vamos ver aqui. Você vai. Praticamente sem vegetação. Quando tem, é aquela vegetação que a gente vai chamar, né? Aquela vegetação tipo cacto, de raízes profundas, que a gente vai chamar de xerófitas, ok? Quando tem a xerófita ou arbusto. Do mais, relevos rochosos, beleza? Vou mostrar em outro aqui. Vem aqui. Ó, uma parte que já tem, né, uma vegetação um pouco mais verde, né? Mas com arbustos, praticamente. Né? Galhos retorcidos, poucas folhas, raízes profundas, né? Mas você percebe que o terreno é completamente arenoso. Agora, se eu mostrar para vocês Congo, vamos ver se aqui no Congo tem uma região que não seja de cidade, para vocês verem. Vem aqui. Características geográficas de relevo de paisagem completamente diferente. Bem parecido com o Brasil, né? Porque justamente é isso, né? Os climas e as vegetações elas são em faixas latitudinais, né? Então você vê como é que há uma diferenciação drástica da paisagem. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não homogeneizar o discurso, não só o discurso cultural, não só o discurso social, mas o discurso a nível de paisagem também. Porque historicamente, como que a África vai sendo representada para a gente no decorrer do tempo, né? Como um espaço homogêneo, muitas vezes como um país, não é mesmo? Muitas vezes como um país que é homogêneo a nível de cultura, a nível de relevo, a nível de paisagem, e não, né? A gente vai ter uma diferenciação muito clara em todos esses sentidos. Deixa eu aceitar aqui a Elsa. Então vamos lá, lembrando, essa região aqui, para onde está o deserto do Saara, né? A região do Maghreb, região da África do Norte, região da África Branca, região da África Setentrional. Essa parte abaixo do deserto é chamada de África Subsaariana, beleza? Que é a África abaixo do deserto do Saara, ok? Também chamada região de Sahel. Deixa eu ver se eu botei um mapa sobre isso. Tá aqui. Tem vários mapas de ver. O que você mais fez foi botar mapa. Tá. Essa região abaixo do deserto do Saara, eu vou falar disso posteriormente, é chamada de Sahel, beleza? E aqui a África Meridional, que significa sul. Sahel, abaixo do deserto do Saara, ou África Subsaariana, África Meridional, beleza? Vamos lá. Falando da formação do Estado da Nação da África, né? O que é interessante. Por que que a África do Norte é chamada de África Branca? Porque ela foi conquistada pelos árabes, que fizeram aquele percurso que a gente fez justamente do Oriente Médio. Os árabes dominam o território do norte da África, por isso que é comum as religiões, né, o islamismo, né, e aí divididos muito entre os sunitas e os xiitas. A gente vai ter uma predominância da etnia muito forte da língua árabe, a gente tem a predominância de população branca, beleza? Como eu mencionei, o principal intercâmbio entre a região do Oriente Médio e a África vai ser o Rio Nilo, né? Esse processo de colonização árabe vai gerar diversos conflitos com aqueles que não são árabes, né? Entre melhor, os muçulmanos islâmicos entre aqueles que não são muçulmanos, conflitos religiosos, seja eles com o cristianismo, que a gente vai ver futuramente, seja ele com muitas práticas religiosas, né, tribais ali, autônomas, ok? Só um minuto. A gente vai falar sobre a influência dos grupos jihadistas, né? Vou explicar também o que é o jihadismo e os laços com a Al-Qaeda.
e mencionar algumas ações, como a ação do grupo Boko Haram, beleza? Antes disso, a aula vai basear mais ou menos nesse sentido. A gente vai falar sobre as unidades de relevo, rapidamente, tá? Rapidamente. A gente tem o Planalto do Norte, o Planalto Central, o Planalto Meridional e o Planalto Oriental, que são as montanhas. Quanto mais marronzinho aqui, a gente está vendo, maior é a altimetria, né? Isso aqui é um mapa epissométrico. Ou seja, a gente está classificando por cor uma altitude. Então, quanto mais escurinho aqui, a gente tem uma região um pouco mais elevada, quanto mais claro, uma região mais baixa. Beleza? Então, a gente tem os planaltos do norte, planalto central, né? E a gente vai chamar das montanhas do leste, aqui, ó. De montanha do leste, no chifre da África. Aí, uma classificação rápida, mostrando aqui os planalto setentrional, né, que é a origem, é um dobramento moderno. O que é um dobramento moderno, galera? Vem do choque das placas tectônicas. Então, a gente tem duas placas tectônicas se deslocando, né, na mesma direção, gerando um choque e a formação de uma cadeia montanhosa. A gente vai chamar isso de dobramento moderno. Beleza? Portanto, eu posso afirmar para vocês que essa região é uma região de grande instabilidade tectônica, instabilidade sísmica. É uma região com terremoto, é uma região com vulcão, tudo mais. Planalto Central Meridional, né? Então, esse mapa aqui tá melhor para ver a altimetria, né? Bem melhor. A parte verdinha é depressão, são as áreas bem mais baixas, mais baixa até que o nível do mar. A parte do tigre tigre, do chifre da África. E aí, isso aí é interessante, né? Isso aqui pode cair numa prova. É perguntando sobre o Rift Valley. Não sei se quando o Diego deu para vocês sobre placas tectônicas, se ele falou, por exemplo, dessa separação aqui. Essa separação aqui é uma separação muito famosa, né? Porque daqui a alguns anos a gente vai ter, na verdade, a formação de uma outra região deslocada, assim como foi aqui o Madagascar, né? Então a gente vai ter a separação porque aqui é uma área de divergência de placas tectônicas. Uma placa está movimentando no sentido, outra placa está movimentando em outro sentido, e elas estão separando. Vai ser visível para a gente? Não, porque nós vivemos num tempo histórico e esses acontecimentos são em tempos geológicos. Então, isso aí vai demorar, vamos supor, uma placa geralmente demora, se desloca 1 centímetro ao ano, ou até menos. Então você imagina, né? 1 centímetro ao ano, quantos anos até não ter um deslocamento total dessas placas tectônicas até formar uma região separada do continente. Beleza? Esse aí é o Rift Valley africano, né? Próximo ali da região de Lagos, Lago Vitória, Malawi, enfim. Aí, ó, a movimentação de placa, como é que é? Justamente essa. Então é uma região também de grande instabilidade, tá? É uma região que tem vulcanismo, que é uma região que tem terremotos, tudo mais. Botei aí os principais desertos africanos, né? Namíbia, Kalahari e Saara. Deserto da Namíbia. Não sei se vocês já tiveram aula de clima, mas o deserto da Namíbia é formado por uma corrente marítima fria que vem aqui. Essa corrente marítima fria, né? Ela impede as chuvas. Eu posso até depois, posteriormente, se vocês quiserem, explicar sobre isso. Dificulta as chuvas nessa região, formando um deserto litorâneo, como o deserto da Namíbia. Beleza? Aqui nós temos o Kalahari, que é outro deserto aqui que sofre pela continentalidade, e o deserto do Saara. São os três principais desertos, né? O deserto do Saara é o segundo maior deserto do mundo, só perde para a Antártida. Eu acho engraçado quando eu falo que a Antártida é o maior deserto, eu acho estranho porque tem água, né? E eu falo, pô, galera, mas não tem a ver com disponibilidade de água, tem a ver com a questão da umidade, né? Então a gente tem uma umidade relativa do ar baixa, porque a água está congelada. Então isso acaba classificando essa região como uma região desértica. Os climas, né? A gente tem aí, lembra sempre das faixas de latitude. Então a gente tem um clima equatorial, né? Próximo à linha do Equador.
aí afastando da linha do Equador tropical, né? Se aproximando do deserto tropical seco, deserto. Aí mesma coisa, ó. Se afastando do deserto tropical seco, beleza? Aqui eu poderia botar. Ah, tá, Mediterrâneo. Eu ia falar isso agora. Porque eles botaram um laranja tão parecido, né? Entre equatorial e Mediterrâneo. Não sei por que que eles botaram um laranja tão parecido. Aqui é o clima chamado de Mediterrâneo. Não sei se já tiveram clima, mas o clima mediterrâneo é aquele clima que é meio que ao contrário, né? Porque o que que é comum? É comum que um clima de uma região seja quente e úmido, calor, aí evapora, e que seja frio e um pouco mais seco. Só que no clima mediterrâneo não é isso. O verão ele é quente e seco, e o inverno ele é frio e um pouco mais úmido. É o clima lá do sul da Europa todo, né? Itália, Espanha, Portugal, parte da Grécia, galera, todo mundo aí é clima mediterrâneo. Então, por isso que vocês veem as queimadas. Quando você pensa lá em Portugal, você lembra dos fenômenos das queimadas? Estão associados a isso, é um clima quente e seco. Beleza? É o clima da região norte. Aí vamos perguntar, tá, mas por que que ele é assim? Influência do deserto do Saara, dos ventos que sopram no deserto do Saara no verão, acabam influenciando para que esse verão seja seco e não um verão, na verdade, úmido. Ok? Aí fala, João. É, na verdade, o continente africano como um todo e o Oriente Médio também tem passado por um processo conhecido como desertificação. O que é desertificação, né? É um processo de formação de desertos. É um processo natural? Não. O deserto do Saara foi um processo natural de formação. A desertificação tem como principal agente, né, o ser humano. Então, assim, a gente tem o ser humano atuando, perdão, diretamente para a formação desse deserto. Como? Geralmente associado à agricultura. Geralmente desmatamento, geralmente agronegócio. Então a gente vai pensar em desmatamento, compactação do solo, erosão, né, pecuária extensiva, tudo isso contribui para a desertificação. Prejudica os solos, né? Vários tipos de práticas econômicas, como as madeireiras, né? Tudo isso vai ocasionar. Aqui, nessa região que eu já expliquei para vocês, que é o Sahel, que é o sul do deserto do Saara, estão observando como que o deserto está expandindo, processo de desertificação. Alguns países já têm, estão fazendo acordos para construir muros verdes. O que são muros verdes, né? Fazer um processo de reflorestamento para poder tentar conter a expansão do deserto do Saara. Porque, não sei se vocês já viram, dunas quando se movimentam. É muito complexo. Se você olhar a região ali do Peró, quando eu falar para vocês, se foi eu que for falar, acho que não, acho que o Diogo já até falou, de erosão eólica e tal, eu geralmente eu pego o EUF e mostro para vocês as dunas do Peró. Vocês vão ver que o processo de erosão eólica é muito rápido. Ele avança de maneira muito rápida. Então, para conter só com vegetação. Beleza? Aí a região do Sahel. Transição entre deserto do Saara e savanas. As savanas são muito parecidas com o cerrado brasileiro, né? Bem parecida. Tanto que a gente chama o cerrado brasileiro, a galera brinca, né? Que é a savana brasileira. Beleza? Vegetação típica dessa área, né? São os estepes, aquela vegetação que vai variar em espécies adaptadas à chuva, espécies mais secas, rasteiras, arbustos, mas também árvores grandes, com poucas folhas e tal. Esse é tipo de uma região do Sahel. Beleza? Agora, se a desertificação continuar avançando, a gente vai ter uma expansão do deserto. Daqui a alguns anos, o deserto do Saara vai estar cada vez maior, porque ele vai pegar essa região do Sahel. Aí as causas da desertificação do Sahel. Cara, eu não sei por quê,
essa imagem entrou em assoreamento de rio. Eu não faço ideia em qual o motivo de ter uma imagem de um cara mergulhando na água para falar de assoreamento de rio. Não sei, cara. Só ignora essa parte, né? Erros de informação de um slide. Até porque se o rio tivesse assoreado, coitado dele, né? Que vai pular aí. Coitado, porque o rio assoreado é um rio com muitos sedimentos. É um rio raso, né? Eu botei os impactos que a desertificação pode trazer, perda dos solos para a agricultura, né? Então, empobrecimento dos solos é um ponto, o assoreamento dos rios, ou seja, se eu estou desmatando, se aquela região virou deserto, né? Os sedimentos vão acabar caindo nos rios e esses rios vão acabar reduzindo a sua profundidade, né? Acúmulo de sedimentos no rio. Engraçado que o seca é chuva, né? O desenho. Seca, que vai acontecer com certeza, né? Redução da umidade da região. E agravamento de problemas associados à fome. Que aí eu botei um garfo e faca. Só para vocês terem noção, alguns países sofrem muito com a disponibilidade hídrica, né? E isso acaba sendo um mecanismo de poder. Assim como no sertão nordestino brasileiro, dominar água é dominar poder. Então, o que essa galera faz? Né? Os políticos usam isso como arma política, assistencialistas. Os grandes latifundiários cercam os acessos à água potável. Então, a gente tem muitos problemas para a obtenção de água, principalmente pensando naquela região do Chifre da África, beleza? Que é uma região próxima ao deserto, que é uma região muito complexa a nível de conflitos civis. Então, tudo isso vai acabar prejudicando o acesso à água potável. E a ONU só assiste isso de camarote. Alguma dúvida, galera? Até agora? Vou começar a falar então da questão social, né? Da a África no imaginário europeu. Essa parte aí é bem interessante, o Enem curte muito falar sobre isso. Vamos lá. Como que a África era vista no imaginário europeu? Vocês estão ligados que a gente vai ser colonizado, né, o Brasil, por portugueses, a América Latina por espanhóis, e depois que há um certo abandono desse colonialismo, a gente começa um neocolonialismo, né? Os europeus começam a dominar o território da África, o território da Ásia e tudo mais. Mas, historicamente, como que essa África era percebida pelos europeus? Né? Porque se você parar para pensar, o europeu só teve na África para fazer duas coisas: retirar escravo, né? E implementar um neocolonialismo. Então, retirar escravo e colonizar. Retirar escravo e colonizar. Então, como que essa África foi sendo construída no imaginário europeu? Né? Historicamente, o imaginário europeu devoltou para as terras africanas todas as injunções desqualificantes que se possam imaginar. Tipo, povos não civilizados. Nós, homens brancos, alcançamos o ápice do desenvolvimento, do darwinismo social. Nós já passamos por todas as etapas. Eles não. Eles ainda parecem macacos. Sabe? O discurso era esse. É cruel e tem que ser falado por conta disso. Era a associação justamente de um não desenvolvimento pleno. Estou falando do desenvolvimento social, não. Estou falando de darwinismo mesmo. Se consideravam que os homens brancos eram mais adaptados, tinham desenvolvido pensamentos intelectuais, enquanto o homem negro ainda era bom para a força física, para a força bruta. E é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado até hoje para a gente não propagar esses discursos, não fortalecer esses discursos. Porque, por exemplo, está tão intrínseco, né, no nosso dia a dia, mas quando você fala de uma pessoa preta pelos seus atributos físicos, né, isso não é nem sequer algo novo. Você está muitas vezes reproduzindo um discurso que foi o discurso da escravidão, né? Essa galera não pode trabalhar na fábrica, porque ela é boa no serviço físico, ela tem uma aptidão
corpórea para isso, e isso era uma forma de justificar o trabalho forçado. Eles eram bons para o trabalho forçado porque ainda não desenvolveram plenamente socialmente, né, ou a nível de adaptação biológica mesmo para chegarem a um patamar de intelectualidade como o homem branco. Esse era o discurso. Eu tô com alergia, tô toda hora coçando o nariz. Esse era o discurso do europeu. Sem contar de todas as fabulações que eram feitas para falar da África, né? Estratificavam diversos preconceitos, como, por exemplo, personificando bárbaros, tártaros, mongóis, ciganos, judeus, muçulmanos e os negros. Historicamente, quem criou o nome que bárbaro era algo associado a não ter civilização? Até os dias de hoje a gente fala, ai, aquele homem bárbaro, comunidade bárbara, ou então mongol. Isso é um discurso europeu. É um discurso europeu para se referir a povos que não eram povos romanos, sabe? Então, se referia a bárbaros, olha lá. Como que aparecem os Hunos no desenho da Disney, a Mulan? Quando a China, lembrando que o desenho é na China, mas é um desenho americano, né? Quando eles invadem a China. Os caras são grandes e não sabem comer direito, estão sempre se sujando, tal. Era essa a representação. E é isso que também se tentava fazer sobre os africanos. Porque assim é mais fácil dominar. Você desqualifica aquele sujeito, você diz sabe, que ele não serve, que ele não se desenvolveu, e aí fica muito mais fácil você dominar. Vamos lembrar que tem uma cartografia por trás de tudo isso. A gente tem lá a projeção Mercator, que não sei se já tiveram aula de cartografia, mas se já tiveram, estudaram a projeção Mercator. E nós temos esse mapa chamado Mapa dos Salmos, que eu vou mostrar para vocês, que também é uma cartografia extremamente estigmatizante. Beleza? Os discursos era que o homem negro ele era inferior, tinha uma baixa capacidade intelectual, preguiça, associavam isso à questão climática. E olha que interessante, o discurso religioso nesse momento tem um papel fundamental. Sério, galera. Tinham discursos, né, falando sobre como que a África lembrava o inferno por conta do calor. Fogo e calor dos infernos. Aí se dá para imaginar, né? Se abaixo a África é o inferno, o que é em cima na Europa? É o céu. Os enviados divinos para salvar esse povo bárbaro da opressão. Esse mapa aí ficou muito famoso. Olha em cima o que tá. Uns anjos, Jesus, né? E abaixo, eu sei que é difícil de interpretar esse mapa, né? Entender. Mas abaixo era o mapa do continente africano. Abaixo, subalterno. Por isso, né, eu sempre falo para vocês de como eu gosto de representar o mapa ao contrário, né? Botar o sul. O nosso sul é o norte. Porque historicamente a gente aprendeu que o norte é em cima e o sul é embaixo, né? Embaixo. E tipo, não, isso é só uma forma de representar. Porque a Terra é um globo. Então nada me impede de botar o mapa de cabeça para baixo. Ah, não, tô com essa blusa não. Tô com a da América Latina livre. Mas eu tô em uma outra blusa que mostra isso, né? Representação do mapa de cabeça para baixo. Isso aqui é uma forma de representação. Que é a política. E é uma coisa interessante para vocês estudarem em cartografia. Todo mapa é político. Não existe mapa apolítico. Tudo é político, né? Tudo é político. Minha aula é política. A gente tomando cerveja no bar é político. Tudo é. Mas o mapa reproduz muito uma questão geopolítica no momento. Beleza? E aí, só para vocês terem noção, isso aí eu tirei um trecho, né, de um livro que eu tenho aqui. Como que era vista a África no imaginário europeu? Durante muito tempo, o interior do continente só foi conhecido através do relato dos indígenas,
que povoaram as regiões distantes de gigantes e pigmeus, dos homens macacos, ogros, canibais e mulheres pássaros. Também, durante muito tempo, figuraram mapas da África, nomes de povos como os sem língua e os sem nariz, os opistodáctilos, de dedos revirados, e os pigmeus, que disputam alimento aos grãos. África, mãe dos monstros. Esse era o discurso. Nesse livro que eu falo, tem os relatos falando que o interior tinha mulheres com duas cabeças. Tinha mulheres com seios nas costas. Estão entendendo o instrumento de dominação? Cria um estigma, cria um estereótipo. E através disso, atinge esse povo. Através disso, justifica a escravidão. Através disso, justifica a dominação. Não é algo nem um pouco diferente que acontece com as nossas favelas. Espaços que surgiram pela população negra. Tem um livro muito interessante chamado Do Quilombo à Favela. Vou mostrar isso. Nada diferente do que aquela estigmatização, aquela negação, né? Bandido, traficante, discursos muitas vezes que têm uma carga de um valor político muito maior do que realmente está acontecendo ali. E quando você fala bandido para uma favela, você não fala bandido só para o cara que cometeu o crime. Você leva essa injunção desqualificante a todos os passos da favela. E aí você acaba reproduzindo que o termo favelado é algo pejorativo. Não é isso que a gente faz no dia a dia? Ah lá, de som alto, favelado. Andando assim, assim, assado, favelado. Essa é a nossa reprodução. Porque disseram o tempo inteiro quem eram esses corpos na cidade. Né? Vamos lá. Olha essa projeção aí. O que chama a atenção de você nessa projeção? Pode falar. O que chama a atenção? Essa é uma projeção famosa, né? Uma projeção que está aí, a galera usa bastante. Mas não precisa falar nada muito conceitual, não. Mas o que chama a atenção? Vocês olham essa projeção, tem alguma coisa que, porra, minimamente estranha? Nesse mapinha? Vocês acham? Tamanho dos continentes, tamanho das regiões. Se vocês observarem bastante esse mapa, vocês vão ver que o tamanho da Groenlândia, olha, a Groenlândia é maior que a América do Sul. E não é, né, galera? A África é pequenininha. Olha o tamanho da Antártida. Mapa político. Um mapa que bota a Europa como centro do mundo. E o continente europeu maior do que é. E os países do sul menores do que são. Essa projeção, a Europa fica no norte. Reforça o poder da sua centralidade, do eurocentrismo, do etnocentrismo. E fortalece também essa subalternização da região sul. Né? A África é representada como a periferia. Esse era um mapa utilizado, e é utilizado até hoje, foi mal, para a expansão marítima, por exemplo. Beleza? Alguma dúvida? Esse mapa é um mapa de projeção Mercator. Não sei se vocês já aprenderam, mas ele é uma projeção chamada de projeção conforme. Preserva as formas e distorcem as áreas. Então a forma permanece, mas a área não. A área ela é bem distorcida, principalmente quando eu aumento a minha latitude.
Quanto mais eu aumento a minha latitude, maior a distorção do tamanho das áreas. Por isso, quando eu vou dar aula, geralmente eu utilizo a projeção de Peters. Peters já é o contrário. Peters preserva, né? As áreas distorcem em poucas formas. Não distorce, tipo assim, não dá para... dependendo da escala, é imperceptível. Eu utilizo sempre a de Peters. A de Peters, ela é tão maneira, quando eu mostro, a galera acha que parece que a gente pegou o mapa e fez assim, ó. Puxou, tá ligado? Esticou. De tão acostumado que a gente está de ver esse mapa de projeção. Mercator. Beleza? Aí, a gente vai falar justamente, né, sobre a dominação dos europeus. Essas justificativas vocês já viram que foram utilizadas. Eu botei aí alguns reinos africanos, né, que dominavam a região aí. Dentro desses reinos a gente tinha ainda várias tribos, né, muitas delas inimigas, muitas delas com diferenças religiosas, culturais muito grandes, né? Os dois grupos principais vão ser os sudaneses e os bantus. Então, e dentro desses grupos tem grupos menores, vários subgrupos. Então, dos sudaneses saem vários grupos, dos bantus saem vários grupos, e assim vai indo. Beleza? Aí, como eu mencionei, a crença da superioridade europeia em relação aos africanos não tem sequer uma justificativa lógica, né? E emendei uma palavra na outra. Uma justificativa lógica, porque a civilização começa na África, tá ligado? Então, se tem alguém que começou a se desenvolver primeiro, foram os indivíduos que moraram no continente africano. Então, o processo evolutivo humano ele começa na África. Né? A gente tem provas hoje muito concretas disso, mas que historicamente nunca foi falado sobre isso. Né? O Homo erectus teria saído da África há quase 2 milhões de anos. Eu acho tão interessante que a gente... Os filmes, quando vão representar Jesus Cristo, não representam ele como alguém que viveu no Oriente Médio. Sabe? Vocês estão ligados como é que aparece Jesus nos filmes, né? E nos filmes em tudo, né? Em qualquer coisinha. Aí, mano, em qualquer coisinha. Como é que aparece Jesus Cristo? É sempre louro, de olhos claros, né? Com os cabelos assim, sabe? Em qualquer imagem. Meu quarto deve ter, não tem. Gente, eu tenho uma imagem de Jesus no meu quarto, sou católica, que isso? Só tem ali. Tem uma imagem ali. Jesus branquíssimo, né? O que não tem nenhuma justificativa. Porque se Jesus, né, viveu no Oriente Médio, a representação dele, né, está muito mais atrelada à população negra do que os brancos europeus, né? Mas aí tem aquela questão da reprodução social, né? Vai reproduzir como alguém que não é branco no cinema? Vai. Então se reproduz, né? Aquele Jesus Cristo extremamente, né, modelo europeu. E aí, vou falar um pouco da escravidão, antes de falar do neocolonialismo, né? A escravidão, esse tráfico, inicialmente ele foi conduzido pelos árabes, né? Os árabes chegavam lá com as suas caravanas que atravessavam o deserto do Saara e vendiam pessoas. Isso era uma prática, né? As lutas aconteciam por conta disso. Só que isso só vai virar uma mercadoria extremamente valiosa no século XVI com os europeus. Cara, eu estou afirmando para vocês que a escravidão foi o sistema econômico mais rentável do período colonial. Mais que cana-de-açúcar, mais que pau-brasil, mais que ouro, mais que café, mais que tudo isso. Foi a venda de homens, crianças, mulheres, como mercadoria. Né? Do ponto de vista social, tem muitas coisas para serem faladas, né? Mas muitas, eu poderia ficar uma aula inteira falando sobre isso aqui, mas do ponto de vista social, esse tráfico de escravo ele vai desestruturar
completamente aquela sociedade. Você está retirando de um local onde o indivíduo tinha uma atividade de subsistência, onde sustentava uma família. Estou falando da questão social primeiro, né? Óbvio que tem a questão afetiva, emocional, tudo isso. Mas você está retirando aquele cara dali. E, geralmente eram homens. Então, vai começar a faltar mão de obra em vários lugares. Algumas cidades vão começar a ficar desprotegidas e fáceis de invasão de outras tribos, onde era muito comum outros homens chegarem e estuprarem as mulheres que estavam sem os maridos. Sabe? Porque esses maridos foram retirados e mandados pela diáspora, né, forçada para a nova terra, para o novo mundo, né, que era a América. Sem contar, galera, além dessa questão da questão demográfica, que metade dos escravos morriam no percurso. Ou morriam da insalubridade, né, que a gente pode pensar, ou morriam, né, você já devem ter ouvido falar sobre o banto, né? Aí a gente vai... Calma aí que meu microfone travou aqui. Caraca, calma aí. Rapidinho. Pronto. Travou aqui em tudo. Eu tô de fone hoje, porque tá muito alto e tá até me... Eu tô conseguindo ouvir, vocês não, mas tá muito alto o som aqui do lado fazendo obra. Cara, toda hora eu fico dispersa porque tá muito alto mesmo pra mim. Mas pra vocês eu acho que não tá saindo barulho daqui não. Voltando, a gente vai pensar no deslocamento forçado, né? Caraca, tá muito alto. O deslocamento forçado, e a gente vai estabelecer algumas motivações, né? Primeiro, muitos escravos morriam na captura. Depois, muitos escravos morriam pela insalubridade. Depois, muitos iam se matar, né? A gente vai até ter um termo, Banzo, sobre a questão da depressão que esses escravos vão sentir um deslocamento forçado, né? Tem um livro, aquele livro que eu estava lendo sobre escravidão, que vai falar que, por conta do Banzo, por conta desse suicídio, alguns tubarões mudavam suas rotas de percurso para poder acompanhar os navios negreiros, por conta dos corpos que eram jogados ao mar ou das pessoas que se matavam. Olha que marcante isso, né? Metade das pessoas nem chegavam no Brasil. E quando chegavam no território brasileiro, vocês já sabem como que era o processo de estigmatização, trabalho forçado, estupro das mulheres, né? Enfim. O tráfico negreiro ele vai acabar com uma pressão inglesa, né, lá do Congresso de Viena, vai acabar de maneira legal, né, legal, legítima, mas vai continuar acontecendo o tráfico ainda de maneira ilegal, principalmente no território brasileiro, né, chegando por portos clandestinos e tal. Mas eu acho que a reflexão da gente é quais. A gente poderia falar, eu sempre falo isso, de infinitas coisas, porque não é a aula de hoje, né? A gente está falando de África, mas as heranças que essa escravidão e esse tráfico vão deixar. Marcas profundas, irreversíveis, né? Assim como as fronteiras que vão sendo traçadas pela Europa no continente africano depois disso. Então a gente tem aí dois processos muito marcantes, que é a escravidão e o neocolonialismo. Isso vai ser determinante para entender a estrutura de subdesenvolvimento da África de hoje, né? Pode botar a conta do subdesenvolvimento da África todo nas costas do capitalismo industrial e da Europa. Acontece uma revolução industrial na Europa e você precisa de matéria-prima. E você precisa de mercado consumidor. E você precisa, né, expandir o capital. E para onde você vai expandir esse capital? Para a África e para a Ásia. Neocolonialismo. Beleza? Os países vão, aquela imagenzinha clássica, né? Não é aula de neocolonialismo sem essa imagem aí da galera fazendo a partilha da África na Conferência de Berlim, né?
dividindo o território da África entre as principais potências, a Alemanha, a Itália, a França, Portugal, a Inglaterra, a galera vai, cada um ficar com um pedaço. Essa divisão é uma divisão completamente arbitrária, não leva em consideração nenhuma fronteira étnica, como vocês estão vendo aí, né? Isso aqui já é uma subdivisão das etnias, isso aqui é a formação dos estados-nação. Então você está botando dentro de um estado diversas etnias completamente diferentes, diversas culturas, diversas religiões completamente diferentes. Né? Mais ou menos a partilha foi assim, as partes que a Inglaterra ficou, que a França ficou, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica, beleza? Que vão, galera, influenciar... Gostaram, né? Eu tô ficando um especialista em slide. Minha setinha até cai, vou fazer de novo. Muito bom. Muito bom. Ó, a Etiópia, né, eu botei aqui até essa observação para vocês. Os únicos países africanos que foram colônias, que não foram colônias, fora a Etiópia, né? Aí eu botei aqui Libéria. E é engraçado, né? Apesar da Etiópia ter sido colônia há pouco tempo da Itália, né, é um dos países que hoje tem uma das maiores desigualdades, menores índices de DH do mundo. Mas por quê? Também depois que eles não foram mais colônia, isso gerou uma invasão de outras regiões ao território da Etiópia, principalmente de tribos que eram perseguidas em outros estados. Então você aglomerou da mesma forma um monte de tribo distinta no mesmo território. E uma luta por poder, né, galera? Uma luta por poder o tempo inteiro. E não é só um poder político. É que se o cara sabe que se vender ouro isso dá dinheiro, os caras querem controlar a área que vende o ouro. E aí a gente vai perceber que isso piora, por exemplo, no período da Guerra Fria, onde a gente vai ter Estados Unidos e União Soviética financiando esses conflitos. Financiando, né? Em pró de implantar o socialismo ou o capitalismo na região. Ó, Libéria, para vocês. Né? Libéria também não foi colônia de um desses países, Libéria e Etiópia. Eu mostrei. E aí, a gente vai começar a pensar que, pô, isso começou no século XIX, né? Aí começa o colonialismo, isso vai impactar diretamente em muitas coisas, tipo religião, doutrinação religiosa. A gente vai impactar diretamente na questão do idioma, né? A imposição de novos idiomas, então vai gerar um etnocídio, vai gerar, porque eu digo etnocídio, além do genocídio, além da morte de diversas pessoas por conta de conflito, se perdeu a cultura, se perdeu quais eram as práticas, né, que tinham naquelas tribos, porque veio um domínio europeu. E aí, se vocês não assistiram ainda, assistam aquele vídeo da Chamamanda, O Perigo de uma História Única. Já viram esse vídeo? O vídeo é espetacular. Eu com certeza passaria ele para vocês se a gente tivesse em aula presencial. O Perigo de uma História Única. Ela vai falar justamente como que ela passou a infância dela toda na Nigéria lendo livros europeus. Ela passou a infância dela na Nigéria inteira ouvindo nos contos dos livros didáticos dela que as crianças comiam maçã. E ela falava, sim, não sei nem o que é maçã. Sabe? Aqui a gente come manga. Os cabelos das meninas eram todos lisos e elas eram brancas. E eu olhava para meu tom de pele e não era igual dessas meninas. Então eu não me senti representada em nenhum momento. Era comum nos livros didáticos as pessoas perguntarem que horas vai ser a hora do chá. Na Inglaterra, por exemplo, né? A hora do chá. E ela falava, que chá? O que é chá? Um calor do caramba, sabe? A galera não toma chá. E ela olhava a vegetação, aquela árvore das flechas temperadas, as folhas que caem laranjada, e eu olhava para o lado e ela via flecha tropical, filha, a folha não cai. Então não tinha nenhuma representatividade, e era essa a imposição do que ela deveria fazer, de como ela deveria viver, e como que a gente acaba construindo esses estereótipos.
Falar da África não é falar somente de suas mazelas. Eu lembro que eu fiz uma atividade com o 6º ano que me marcou muito, né? Quando eu passei no concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro, o processo é você passa em tudo, depois você vai dar uma aula, você tem que passar na prova de aula. E eles te dão vários temas para você preparar, e na hora sorteia um. E o meu caiu África, pro 6º ano. Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer? Tá ligado? E aí tá, preparei uma aula, foi boa, foi uma merda, na verdade, né? Eu não sabia nem dar aula naquela época. Isso tem 5 anos. Não que eu saiba muito agora, mas 5 anos atrás, terrível. E aí eu tentei dar essa aula para uma turma de verdade depois. Como é que era a aula? Eu botei várias imagens e pedi pra galera identificar aonde era uma imagem sobre a África do Sul. E aí a imagem, uma era tipo um safari, com zebra, blá, 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 blá. A outra era um menino passando fome, era assim mesmo. A outra era uma vegetação, assim, tipo uma savana, e a outra era um prédio maravilhoso, super tecnológico e tudo mais. Das 35 crianças, nenhuma falou o prédio. Sabe qual era a única imagem da África do Sul? O prédio. Todas as outras não eram. Era interessante refletir como que o estigma caía pelaquela criança. Historicamente, o que ela sabe da África? Os programas que passam na TV, de safari, ou então os filmes que só mostram os conflitos civis, Hotel Ruanda, Beats of No Nation, Jardineiro Fiel, tantos outros que só mostram esse lado. E, cara, eu vou fazer uma crítica à minha formação acadêmica também. Eu não fui formada para falar em nada de África da universidade pública, Brad. Em nada. O que eu sei, o pouco que eu sei, infelizmente, são leituras que eu faço por fora. Vídeos que a gente vê por fora, e aí é isso. Então é muito complexo a gente achar que tudo bem, acabou o neocolonialismo na década de 90, tem noção? O bagulho começou no século XIX e o apartheid durou na África do Sul até 94, brother. 94. É a gente achar que não tem nenhum resquício disso naquela sociedade. Tem. Mas o que é mais brabo, as pessoas se reinventam. Sabe qual é a indústria de cinema mais poderosa hoje no mundo? Poderosa a nível de quantidade de filmes? É Bollywood. Nollywood. São indústrias periféricas. Uma da Índia e outra da Nigéria. Periféricas. Que produzem filmes incríveis e que representam aquele povo. Então, eu acho que é isso. Eles falarem por eles mesmos. A sua indústria de filme fala por cima, os seus livros didáticos. Eu não estou falando que a gente tem que negar a intelectualidade europeia, não estou falando que não tem que ler Foucault, não estou falando que não tem que ler Marx, não estou falando que não tem que ler Weber, não estou falando que não tem que ler esses caras. Só que não pode, historicamente, essa galera só ler esses caras. Não pode o cara estar numa universidade pública no interior da Nigéria e só ler Foucault. E não ler os caras decoloniais, tá ligado? Que estão falando da própria realidade que eles estão vendo ali. Não pode só ver Disney, brother. Então eu acho que a luta, por muito tempo, foi por isso, foi por essa. E aí, lembra-se muito da lei do Lula, né? Que torna obrigatório o ensino de África nas escolas. Não era. É a formação de vocês como indivíduos, né? Indígena, europeia e africana. E não era. E mesmo tendo essa lei, ainda é complexo, porque os professores não são adaptados e não sabem falar sobre. Então, assim, assistam esse vídeo da Chimamanda, é muito interessante. Tem um momento que ela chega na. Ela vai para os Estados Unidos estudar, e a menina fala assim para ela, que vai dividir o quarto com ela: bota sua música tribal. E ela, tipo assim, brother, eu moro numa cidade super desenvolvida, tá ligado? Não tem música tribal. Aí ela fala, aí a minha companheira de quarto se surpreende quando eu boto o meu CD da Mariah Carey. Porque, pô, mano, é isso, né? Tá ligado? Globalização. E aí ela falou que a colega de quarto dela pressupôs que ela não sabia ligar o fogão, porque ela veio de uma cidade na Nigéria. E ela falava que tudo na universidade que era para saber da África procuravam ela.
É como, sei lá, alguém quer saber alguma coisa sobre o Acre e vem me perguntar. Sei lá, porra, não sei. Ah, tu sabe onde que é essa rua aqui, em tal lugar no Acre? Porra, sei lá, inferno, não sei. Eu acho que é a mesma. Ela falava que era basicamente a mesma coisa. Tudo que acontecia em outros países que não tinha nada a ver com a Nigéria, não tinha nada a ver com a realidade dela, as pessoas recorriam a ela, porque as pessoas homogeneizavam o que era a África. E para a galera, a África era um grande aglomerado de culturas iguais, né? E que faziam sempre as mesmas coisas e que viviam na fome, na miséria, blá 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 blá. Então, ela falava disso. Esse era o perigo de uma história única. Contaram uma história única sobre a África, né? E esse é o problema. A história única não é que ela seja verdade ou mentira. É que você não dá a oportunidade das pessoas de conhecerem a outra parte da história, sabe? Então, interessantíssimo. E pensando em tudo isso, a colonização, o neocolonialismo estava lá rolando e esses discursos começam a ganhar protagonismo, começam a ganhar força na África, discursos de independência, não só uma independência física, material, mas uma independência, né, com uma luta através das sociabilidades, uma independência simbólica. A gente não quer mais ver uma relação de imperialismo. E começam as lutas. Eles se aproveitam um pouco desse momento da Segunda Guerra Mundial, onde as potências europeias estão meio ligadas lá na Segunda Guerra, e começam os processos de luta por descolonização. Alguns processos foram pacíficos, né? Mas a maior parte não. Ninguém queria perder a galinha dos ovos de ouro, né? Que era o continente africano. Rola essa conferência aí, chamada Conferência de Bandung. E que é essa conferência? É chamada de Conferência dos Países Não Alinhados. Por quê? Está acontecendo uma guerra fria. Estados Unidos e União Soviética estão financiando conflitos na África, entregando armamentos para tribos rivais. E como é que é o posicionamento de várias repúblicas? Gana, Congo, Moçambique, Argélia, né? Nós somos não alinhados. Nós não queremos Estados Unidos nem União Soviética, não alinhados, os chamados terceiro mundo. Primeiro mundo capitalista, segundo mundo socialista, terceiro mundo, os países pouco industrializados que não estão alinhados a nenhuma ordem dessa. O Brasil tinha tudo para ser um país não alinhado também, né? Mas aí a proximidade com os Estados Unidos por conta da Segunda Guerra Mundial e tal, fez que a gente caminhasse no cenário de alinhamento aos Estados Unidos. Depois de ditadura militar, né, tudo mais. Enfim. E aí, ó, na Argélia, né? A Argélia foi um dos os mais sangrentos conflitos para independência, né? Que em 54 vai eclodir uma sangrenta guerra que só terminou 8 anos depois com a independência da Argélia. E aí o que é interessante, essas antigas repúblicas, apesar de muitas terem conquistado a independência, se tornaram estados-nações, países autônomos, era muito complexo, porque ali tinham muitos sentimentos de nação. É tipo eu falar assim, qual é? Maracanã. Vai assistir jogo, treinar junto, e a torcida, todo mundo, os times do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, um sentimento de pertencimento completamente diferente. Eu tenho um hino, o flamenguista vai ter outro, meu ídolo é um, dele é outro, os nossos objetivos são diferentes, não tem como, vai gerar conflito. A mesma coisa aqui, a gente tem vários sentimentos de nação presos a um território. E aí, quem manda mais, o resto vai ter que obedecer. E aí, se quem manda mais for um grupo islâmico, e os cristãos? E, né, as religiões de pequenas tribos? E aí? Né? Então a gente acaba botando num caldeirão cultural todas as diferenças históricas, culturais, religiosas, agrupando etnias rivais. Beleza? Aí, só para mencionar, o regime do apartheid, né, que vai acontecer na África do Sul até 94, galera. De 48 a 94, havia uma segregação racial explícita, legal, onde a maioria negra não podia, né, frequentar vários espaços. Tinham que se sujeitar
a minoria branca. Essa imagem, para mim, é muito marcante, né? Que é uma criança fugindo do ataque aí, soldados que estão rindo, né? Possivelmente estava em alguma região que ela não poderia estar, simplesmente pela sua cor, nesse momento. Então eu tô falando de 94, 94 foi ontem. Você acha o quê? Que assinaram aqui, pô, acabou a apartheid. Ah, agora sim. Agora eu não posso mais agredir aquele menino. Agora esse cara vai conseguir o emprego que ele queria, né? Agora acabou. Não tem resquícios disso. A gente acabou a escravidão em 88. 888. E os resquícios dessa escravidão são gritantes pra gente. Você imagina um regime de segregação racial que acabou em 94, né? Então, assim, tem até os dias de hoje, isso é muito forte. Ainda há bairros para pretos e bairros para brancos. Só não tem mais uma lei que dizia isso. Ainda há espaços que podem ser frequentados, espaços que não podem. Por uma questão estrutural nesse momento. Beleza? Ah, tá. Isso aí eu estou explicando um pouquinho alguns dos massacres que aconteceram, né? O mais famoso foi o massacre de Sharpeville. Não sei se vocês lembram ou já leram sobre isso, né? E que é quando, até depois, logo em seguida, o Nelson Mandela vai ser preso. Isso aí é um massacre, assassinato de diversas pessoas que estavam manifestando contra o fim do regime de apartheid, né? O apartheid não só segregava, né? Ele proibia que os negros votassem, assim, na verdade, assim, os negros não podiam votar. Aí depois, os negros podiam votar se eles tivessem terra, fossem alfabetizados e tivessem emprego, blá, 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 blá. Tipo, ninguém naquele momento. Então, a mesma coisa que não podiam votar. Eles viviam em zonas residenciais extremamente afastadas dos grandes centros. Em muitas regiões com dificuldade de acessar água potável. Né? E viviam uma série de um confinamento mesmo, sabe? Porque sair nas ruas é para ser morto. Então isso é muito complexo, né? A gente entender quais são os resquícios, quais são as consequências, qual é o legado disso para a sociedade atual. Em alguns processos de descolonização, tal, né? Fortalecimento de guerras civis, na Nigéria, no Sudão, na Somália. Pode botar isso aí tudo na conta da Europa, hein? Recentemente, eu vou encerrar aqui, porque não vai dar tempo, né? Ainda falta falar algumas coisinhas, tá? Falta falar de bastante, na verdade. Principalmente a parte do protagonismo da África. Mas, recentemente, teve a Primavera Árabe, né? Acabou a descolonização, 94, aí tal. Só que as ditaduras continuavam. Até hoje. Então rolou essa Primavera Árabe, não sei se vocês lembram disso, né? Que foram as manifestações contra os regimes autoritários que estavam se instaurados, principalmente nos países da África do Norte. E aí começa com um homem tacando fogo no próprio corpo, na Tunísia. Aí chega a Líbia, chega a Marrocos, né? E aí os presidentes eles vão caindo, né? Com vários protestos. Chega a Síria, que é no Oriente Médio, que é o que vai ocasionar a guerra na Síria, por exemplo, né? E derruba um ditador. O problema é que derruba um ditador e faz o quê? Vem outro. Esse é o problema. Vem outro que representa um grupo político específico, um grupo econômico específico. Beleza? A gente vai falar disso mais na aula que vem. Vou continuar com a África ainda na aula que vem. Beleza? Virar vocês que eu passei já um minutinho. Ficou alguma dúvida, galera? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer reclamar? Isso aí, sei lá. Não. Aí, mano, quem toma água com gás de manhã? Só eu. Muito Pô, bom. água com gás é muito bom. Mas, pô, tomar assim de manhã, eu amo isso. É meu refrigerante. Eu boto água com gás, boto limão e boto depois, sei lá, gengibre, depende. Faço refrigerante. Melhor que o refri. Verdade, Loianinha. Depois eu vou falar de algumas coisas assim que vão ser bem impactantes, né? Bem impactantes para a gente entender o cenário,
Mas entender também as reinvenções, as lutas, é importante a gente falar dos protagonismos, né, das histórias de vitória. A mesma coisa da favela, né? A gente fala tanto das histórias de tristeza e a gente tem que falar também do protagonismo, das histórias de luta, né? Que essa galera tá na universidade pública, essa galera tá estudando, então isso é interessantíssimo. Beleza? Tamo junto, beijo no coração. Cuidem-se. Beijo, 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 beijo. Valeu, mano. Beijo, beijo.